Diplomão não é papel. Estamos de volta com mais um episódio do videocast da São Judas, onde a gente conversa com ex-alunos que transformaram a vida através da educação. E hoje a conversa é sobre algo que todo mundo busca, mas nem sempre a gente encontra tão rápido, que é o nosso próprio caminho. Estão aqui comigo Franklin e Jones, com dois jeitos diferentes de chegar, mas com o mesmo resultado, uma construção real. Sejam muito bem-vindos! Obrigado, um prazer estar aqui e ser convidado pela São Judas para vir aqui expor um pouco da história. Que honra, né, galera? Todos amamos São Judas. E eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Qual curso vocês fizeram, quando e o que vocês fazem hoje? Pode começar. Tem ordem para começar? Não, tá. vocês escolhem. Par, tô zoando. Começa, tá de boa. Tu começa? Pode Tanto começar, faz. pode começar. Bom, gente, obrigado pelo convite. Eu realmente fiquei bastante feliz. Eu sou suspeito a falar, eu adoro a São Judas. Eu sou ex-São Judas raiz, que defende a faculdade, que briga pelo nome da faculdade mesmo. Não aceito que falem mal, tenho muito carinho. Eu sou da unidade do Butantã. Eu me formei em 2020, eu fiz o curso de Ciências Contábeis e atualmente eu tenho um escritório de perícia judicial trabalhista. Uau. Então, eu me chamo Franklin, né? Eu sou ex-aluno da São Judas, do campus Unimonte, lá em Santos. E eu me formei em 2011. Então, era a época que... Faz um tempinho, meu Faz amigo. um tempinho, né? Eu fui do curso de gastronomia, uma das primeiras turmas do curso. E também, igual o nosso amigo aqui, eu defendo a faculdade. Me serviu muito, assim, na vida, assim, tudo que eu aprendi lá, cada coisa, eu lembrava da faculdade, assim, dos professores, enfim, das conexões que eu fiz com as pessoas, etc. E hoje ainda sou cozinheiro, né? Porque eu fiz gastronomia, me formei, fui trilhando ali o caminho da gastronomia sendo cozinheiro. Passei por diversos tipos de restaurante, hoje eu trabalho com consultoria, com eventos, então hoje eu tô nessa pegada, assim. E sempre na correria. Sempre na correria, não pode parar. Gente. Se parar, os boletos não... É verdade, os boletos não Os param. boletos não param. Eu quero começar com uma pergunta. Quando foi que vocês perceberam o momento certo, assim, de... Meu Deus, é isso que eu quero fazer? Cara, é difícil de pensar em um momento específico, porque eu falo que dentro da minha carreira tiveram vários momentos que eu pensei, é isso que eu quero fazer. Eu costumo brincar que, assim, a perícia, ela te escolhe, você não escolhe a perícia. Comecei minha carreira contábil muito novinho, eu tinha 15 anos, eu fazia técnico em contabilidade. Uau. Então, desde cedo eu já sabia que eu queria estar na contabilidade, mas eu não sabia o que necessariamente dentro da contabilidade. Então, quando eu tinha de 16 para 17 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com auditoria contábil, dentro no tempo, então, da maior empresa de auditoria do país, que é a PwC. E ali foi o meu primeiro amor. A auditoria dentro da contabilidade foi o meu primeiro amor, que eu tracei assim, falei, eu quero trabalhar com isso, é isso que eu gosto, é esse tipo de análise. E foi onde eu comecei a entender que o contador não era só um débito e crédito, que tinha um universo para além disso. E aí entrou a São Judas no meu caminho. Quando me formei do técnico, também me formei no médio no mesmo tempo, eu tinha ali 16 para 17 anos. Eu dei uma pausa, falei, eu quero fazer cursinho, depois eu resolvo qual graduação eu quero fazer. Acabei começando em Ciências Atuariais, numa outra universidade. Era super longe, desgastante o caminho, e eu entrei na São Judas para voltar para contábeis. Falei, não, realmente é contábeis que eu gosto. E sempre na minha cabeça foi, eu preciso seguir a auditoria, vou trabalhar com auditoria, me especializar em auditoria internacional, sair do país. Era esse o meu plano. No primeiro ano de faculdade, eu estava surtando já com a auditoria, porque na auditoria você tem que ter alguma escolha. Ou você se forma, ou você é promovido. Porque a auditoria exige muito de você. Você viaja muito, você tem que se dedicar muito para a profissão. E ao mesmo tempo que você está na graduação, você precisa fazer várias especializações para poder dar conta da quantidade de trabalho e do ramo que é bem específico. E aí foi quando eu sentei e falei, não, eu amo a auditoria, mas eu amo mais a minha faculdade, a graduação, eu preciso concluir isso, não tem como... Você era muito novinho. Muito. Mas tem uma coisa que sempre me pegou, eu sempre trabalhei e convivi com pessoas que eram muito mais velhas do que eu. O contador, ele tem esse perfil de ser uma pessoa mais velha. Hoje, é óbvio, tecnologia, informação, tudo tá mudando. Mas no meu tempo ainda, de começo de faculdade, eu tinha 18, a galera tinha 35. Uau. Eu trabalhava com 17 e o pessoal tinha 40. Então, eram convívios bastante diferentes. E assim, me moldou muito. Quando eu estava à beira de um surto, eu conheci, até então, meu ex-chefe, dentro da São Judas, falou, olha, eu acho que você daria certo na perícia. Ok, preciso
respirar um pouco, e até então meu plano era: vou ficar um tempo na perícia até eu me formar, fazendo cálculo judicial trabalhista. Quando eu me formar, volto para a auditoria, meu plano original, especialização em auditoria internacional, sair do país. Quando eu entrei na perícia, eu falei: não, é isso aqui que eu quero para minha vida. Aí foi onde eu me encontrei, porque a auditoria foi o meu primeiro amor, mas a gente dificilmente casa com o primeiro amor. A gente entende que tem amor que passa na sua vida para te moldar, que é importante, mas não é com ele que você vai seguir. E a minha relação com a profissão foi exatamente isso. Eu entendi que eu amava a auditoria, mas não era com quem eu ia seguir a minha carreira profissional. E dentro da própria perícia tem muitos tópicos que são parecidos com a auditoria. Quanto mais o tempo passava, mais eu entendia que era aquilo que eu queria para mim. E falei: não, realmente é a perícia. Então foi assim, na metade da faculdade para o final que eu entrei na perícia e me aprofundei bastante, entendi o que efetivamente era uma perícia, para que servia, qual era o papel do contador nesse cenário todo. E eu tô lá até hoje. Gente, demais. E você, meu amigo? Eu tava tentando lembrar a pergunta que eu quero, mas vamos lá. Não, eu lembrei. Eu acho que assim, eu sempre flertei com a cozinha, eu sempre gostei de estar na cozinha. Acho que isso é uma cultura geral. Acho que tudo acontece na cozinha. Quando você recebe as pessoas na tua casa, provavelmente você tá na cozinha, você não tá na sala. Sim. Que é onde as fofocas acontecem, as melhores conversas ali com seus amigos e tal. E onde você tá fazendo uma comidinha. Então eu sempre tive esse momento na família, né? Eu lembro muito da minha avó cozinhando, né? Lembro muito da minha mãe cozinhando. Lembro da minha madrinha, a minha madrinha falecida. São 3 mulheres que me inspiraram muito, assim, na minha vida. Minha avó, minha mãe e minha madrinha. São pessoas que mandavam muito bem na cozinha, cada uma com seu respectivo jeito e tempero. Então eu sempre flertei, porém eu não era a pessoa que cozinhava. Eu cozinhava desde criança, igual aquelas histórias, tem vários cozinheiros que falam: eu cozinhava desde criança. Não, eu não era essa criança que cozinhava, eu era a criança que comia, e comia muito bem, por sinal, porque elas cozinhavam muito bem. E eu acho que parte disso é porque eu era uma criança um pouco bagunceira. Eu acho que minha mãe tinha medo, talvez, de me deixar brincar com fogo, entendeu? Isso é um fato, eu acho. Mas eu acho que foi um estalo, assim, que eu falei: é isso que eu vou fazer pra minha vida, pro resto da minha vida. Foi quando eu obviamente, estudei, e não foi na faculdade que eu tive esse estalo. Na faculdade eu ainda era um pouco inseguro, tava gostando muito do que eu tava fazendo. Eu não sabia pegar num fouet, numa faca direito. Meu amigo. Meu Deus, tadinho, né? Não sabia, não tinha postura de cozinheiro, porque até então nunca tinha trabalhado em restaurante e tal. Mas tinha muita força de vontade e gostava cada vez mais ali daquilo que eu tava aprendendo. Meu estalo foi quando eu tive a oportunidade de fazer um estágio, que foi num restaurante do Guarujá. Eu sempre falo dele, que é o Tahiti, que era de uma ex-aluna da São Judas também. Sério? E ela tinha esse restaurante, ela perguntou: você quer estagiar lá? Quero. Era muito longe de casa, porque pra quem conhece Santos, eu morava no Canal 2. Uou. Opa! E eu ia até Enseada. É uma caminhadinha. Pitangueiras. Então eu pegava todo aquele percurso de manhã pra estagiar e voltar. Eu lembro de ter ido no primeiro dia, pra você ter ideia, o restaurante, o Tahiti, ele é pé na areia. Em janeiro. Meu Deus. Com buffet de feijoada. Meu Deus. Eu lembro de ter ido no primeiro dia, aquilo foi um caos, uma loucura, e eu lembro de ter saído dali e falar: é isso. É isso que eu quero fazer. Amigo. Eu achei que ele ia falar assim: não, eu não ia voltar nunca mais. Precisei de terapia. Nada. Tá fazendo terapia até Outras hoje. pessoas no meu lugar talvez fugissem e mudassem Amigo, na de verdade, opção. sim. Mas não, eu falei: eu quero voltar amanhã e é isso que eu quero pra minha vida. É porque quem entende a temporada de uma Baixada Santista, meu amor. E pé na areia ainda, com cerveja, com fritura. Várias histórias engraçadas, assim. E aí foi nesse restaurante, foi ali que eu tive o estalo de falar: nossa, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E não era uma cozinha refinada e nada, assim, era uma cozinha muito simples, assim, né? Eu comecei na salada, né? Eu comecei ali no básico mesmo, né? Que é quando a gente sai da faculdade, é pra onde a gente vai. Então eu comecei mesmo ali dos primeiros passos. E fui indo. Hoje estou com 16 anos de caminhada dentro da cozinha, né? De várias cozinhas, inclusive fora do país. Ai, enfim. coisa linda.
E é isso. Vocês lembram dessa fase quando vocês entraram na faculdade? Quais eram as expectativas, ansiedades em relação? Cara, quando eu entrei, eu só queria sair. Acho que esse é o pensamento principal. Meu Deus, quando é que isso vai acabar? Porque eu tinha uma rotina muito corrida. Então, quem é auditor vai me entender. Vocês aí de casa vão saber exatamente do que eu tô falando. Você só tem hora pra entrar no trabalho, não tem hora pra sair. É uma competição de trabalho versus faculdade. Só que sem a faculdade você não consegue dar segmento no trabalho. Sim. Então, no meio do caos, principalmente de alta temporada, que é carinhosamente conhecida como busy, é um caos. Então, a gente entrava na faculdade porque a empresa obrigava você a estar na faculdade, só que, ao mesmo tempo que ela te obrigava a estar lá, ela te obrigava a estar no trabalho também. E aí você não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu lembro que nos primeiros semestres eram assim, horríveis, porque eu tinha muito trabalho. Eu já sabia toda a matéria, porque eu já vinha de um técnico, mas técnico não elimina a matéria de graduação. Então, eu já estava muito à frente dos alunos, que a maioria estava ali, ou porque gostava de matemática, resolveu que ia fazer contabilidade, era muito adolescente junto. Calma que vai dar certo. E aí, dá pro primeiro, pro segundo ano, foi assim, trancos e barrancos de saber toda a matéria, só ir por obrigação, e depois você vai pegando amor pela coisa. Fala, mas é gostoso, tá aqui, né, tá com a galera, tá interagindo. Mas eu lembro exatamente assim, as primeiras aulas eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Tudo pelo meu diploma. Deu certo. Muito bom. Bem, eu lembro, eu tava muito ansioso para começar o curso, assim, porque eu não sabia o que vinha, o que eu ia encontrar. Entendeu? Ela falou assim, vou aprender a cozinhar, provavelmente, né? Vou aprender algumas coisas, alguns pratos diferentes, vou aprender a cortar. E foi de fato isso, assim. Mas foi além da ansiedade, tiveram, durante 2 anos, né, que o curso dura 2 anos, tiveram vários sentimentos ali. Inclusive, teve um dia que eu quase apanhei dentro da sala de aula, porque tem uma história engraçada. Eu tava até contando ali pra Tainá fora, que foi um evento que eu não tinha experiência nenhuma, né? Entrei na faculdade, eu era o mais novo da turma. O resto eram pessoas que tinham lá seus 30 a mais e tinha gente que já tinha uma carreira longa em cozinha, sabe? Eu lembro de uma moça que tinha seus 40 e poucos anos e ela já tinha mais de 20 anos de cozinha. Uau. E eu sempre trocava ideia com ela porque eu gostava muito de ver a visão dela e ela me dava muitos conselhos, né? Eu não entrei no mercado deslumbrado. Ela foi uma das pessoas que me ajudou a não entrar deslumbrado, porque acho que se eu tivesse entrado deslumbrado, eu teria desistido. Ela sempre me colocou o pé no chão, assim, né? Hoje ela mora na Irlanda, se chama Márcia. E ela sempre falava, olha, não é um conto de fadas, né? Não vai ser muito difícil. E é muito difícil, um caminho muito difícil dentro da cozinha. Restaurante gastronomia não é bonito de se ver o resultado final, mas os bastidores são complicados. Cansativo, muitas horas de trabalho, né? Em pé, enfim. Estresse. Mas essa história engraçada foi que eu quase apanhei, foi que tinha um evento no segundo semestre, evento que reunia a turma inteira e cada um era responsável por uma parte desse evento. E eu caí ali para fazer a parte de marketing, de divulgação, correr atrás de patrocínio, porque eles só falavam, tá aqui o tema e se virem. Então a gente tinha que se virar, de fato. E aí eu lembro que o pessoal responsável pela lista de compras não tava indo pra faculdade, alguma coisa assim, não estavam dando conta e passaram pro meu grupo, porque acharam que o trabalho do marketing era um pouco mais fácil, tá? A gente não tava tão sobrecarregado. E aí a lista de compras veio pra mim, uma pessoa que não tinha experiência em fazer lista de compras pra 80 pessoas em um evento. E aí o que resultou? Uma lista de compras com 10 quilos de sal, 10 quilos de pimenta do reino. 10 quilos de sal. Que isso? As pessoas estão vivas. Se você sobreviveu pra contar a história. Esse dia foi maravilhoso. Esse dia, assim, eu lembro que um dos meninos que estava responsável que ele ia ceder as compras, já que ele era gerente de mercado, ele quase partiu pra cima de mim. Ele ficou bem nervoso, assim, porque ele não acreditou que eu fiz aquilo ali. E ele não acreditou que era, tipo... Ele acreditou que eu fiz, tipo... fiz de qualquer jeito a lista de compras, entendeu? E não foi falta de experiência mesmo. Então, foi engraçado essa situação, assim. Que eu quase apanhei, mas foi brincadeira, né? Meu Deus do céu. Mas Se a foi gente tá sem acreditar, imagina o bichinho. Mas foi um mix, assim. Foi ansiedade, foi gratidão, sabe, no final do curso, assim, por ter conhecido muita gente. Os professores me ajudaram bastante. Quando vocês começaram na prática, faculdade, estágio, trabalho, foi do jeitinho que vocês imaginavam?
Supriu as expectativas? Imagina, completamente diferente. Quando eu comecei na auditoria especificamente, eu nem sabia o que era. E aí, fui aprendendo na auditoria o que era auditoria. E quando eu entrei na perícia, foi exatamente a mesma coisa. Eu tinha uma noção, porque aí já tinha uma bagagem, mas quando eu entrei, eu falei, meu Deus do céu, é completamente diferente. Porque o contador, de uma forma geral, qualquer âmbito do ramo do contador que você vai ali estudar, você sempre vai achar assim, são números e tabelas e cálculo. E não, hoje meu trabalho é muito voltado em análise, contato jurídico. Eu trabalho ali todo o meu período com advogados. E, inclusive, direito foi uma área que eu sempre fugi. Eu odiava, detestava. Hoje é meu segundo amor. Não é? Mas é coisa de mãe, porque minha mãe ela sempre falou assim, você vai ser advogado algum dia. Não tá bem do jeito que ela quis, mas é como se fosse. Mas assim, é um universo completamente diferente, porque é muito específico, às vezes nem o próprio contador sabe o que um perito efetivamente faz, o que um assistente do juízo faz, qual a importância dele na vida da empresa. Hoje eu movimento e trabalho com provisão de milhões de reais. Então, eu brinco que eu e minha equipe, a gente tem o poder de deixar alguém muito rico ou muito pobre, fazer uma empresa lucrar muito com economia de provisão, ou ela tem um prejuízo enorme. Então, é uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade você não tem assim, a mínima noção quando você começa ali. Aí, tá dando seus primeiros passos como assistente, fala, é só um valorzinho ali. Depois você vai entendendo o que aquele valorzinho vira no final do dia. Você fala, realmente, eu preciso tomar um pouquinho mais de cuidado. E é muita responsabilidade. É bastante, mas você acostuma. Tudo nessa vida é responsabilidade, né? Na verdade, sim. No caso da gastronomia, até hoje acaba me surpreendendo, assim, quando eu passo por alguns lugares, viu? Eu, apesar de não ter entrado, como eu falei anteriormente, eu não entrei deslumbrado dentro da profissão, né? Porque senão eu teria desistido pelo tanto de coisa que eu vi, presenciei, que infelizmente são assuntos sérios, assim, né? A gente fala aí que existem muitos chefes, ainda existem chefes que não sabem conduzir a sua equipe de um jeito legal, acaba sendo um pouco abusivo, né? Isso aí infelizmente a gente pode usar essa palavra que é normal ainda acontecer dentro de cozinhas, certas falas, certos comportamentos. E eu venho de uma escola por tudo que eu vi e passei, era uma escolha minha mesmo, sabe? Passar pelas cozinhas e ver isso e entender que não é esse caminho que eu quero seguir, eu quero ser um cozinheiro diferente, sabe? Se para ter prestígio você precisa ser de um jeito, e esse jeito eu não concordo, eu vou seguir meu coração e talvez meu prestígio demore mais para vir, entendeu? Mas eu prefiro ser honesto com as pessoas, prefiro tratar pessoas como pessoas, entendeu? E não como simplesmente peças de um quebra-cabeça ali, né? E até me fugiu agora o que eu ia falar. Tava até lembrando de uma situação, mas é isso, basicamente é isso, assim, são coisas que a gente encontra no meio do caminho que se eu não tivesse lá atrás escutado alguns professores, alguns alunos com mais experiência, Franklin, não é uma profissão fácil, você vai encontrar algumas coisas, até que a gente está vendo aqui na faculdade que na prática elas não são aplicadas do jeito que deveriam, né? E quando eu falo que até hoje eu vejo coisas assim, não é brincadeira, né? Você vai, ainda mais agora que trabalho com eventos e acaba rodando muito, e aí você acaba se deparando, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito, muito X, né? Sem querer direcionar especificamente para certa coisa, mas restaurante Michelin, e aí você deslumbra muito. Eu lembro a primeira vez que eu trabalhei num restaurante de estrela Michelin, eu falo, nossa, vou trabalhar num restaurante de estrela Michelin, que legal, vou ter no currículo, imagina como que deve ser a cozinha, não sei o quê, nossa, deve ser impecável. E não é. Uau, saiu de lá com a terapia marcada. Não, porque eu sempre fui uma pessoa resiliente. Mas é um choque, assim, porque você acha, as pessoas colocam tanto no pedestal uma coisa tipo, é Michelin. Alguns restaurantes eu acredito que sejam, sim. Acredito não, tenho certeza que são cozinhas modelo. Já trabalhei, inclusive, em Santos, num restaurante que a cozinha era modelo, sabe? Eu brinco até que foi uma pós-graduação pra mim. Cozinha modelo, comportamento, postura. E aí você não vê a mesma coisa em outros restaurantes, assim. Você acaba... Acho que se eu não tivesse... Enfim, se eu não tivesse passado pela São Judas, talvez eu não seria mais cozinheiro. Uau.
Mas você sabe que eu super te entendo, porque você falando de cozinha, isso me remete muito ao meu cenário de empresas, porque às vezes as pessoas têm uma imagem muito deturpada, acho que assim, quanto maior a empresa, mais organizada ela é. Eu trabalho com empresas assim enormes e com empresas muito pequenas. E às vezes a impressão que a gente tem é que quanto maior a empresa, maior a desorganização. Então, coisas que a gente passa na profissão que você fala, não é possível que isso esteja acontecendo aqui dentro. Exato. Então, é muito isso de, é porque tem estrela Michelin, ou porque, nossa, é uma super empresa renomada no setor X, é tudo organizado. Não, galera, não é bem assim que a realidade é completamente diferente. Exatamente, a realidade é outra coisa. Teve algum momento que vocês pensaram, caramba, acho que isso não é pra mim, mas se sim, o que fez vocês insistirem nisso? Nossa, é difícil, porque eu acho que não tiveram assim, momentos que eu falei, isso aqui não é pra mim. Mas tiveram momentos que eu tive que sentar e redefinir o que eu queria fazer dentro daquilo que eu já fazia. Nossa. Então, acho que é óbvio, às vezes tá passando por situações que você fala, não é pra mim, não sou obrigado a passar por esse tipo de situação. Recalcular a rota. Vou abrir mão de tudo, recalcular a rota. Eu sempre brinco até hoje, que às vezes eu tenho um surto, eu falo assim, gente, eu vou largar a mão de tudo e vou fazer nutrição. Não tem nada a ver. Mas são nesses momentos que você tem que repensar, por que você chegou nesse ponto e realmente você precisa largar a mão de tudo, abrir mão de tudo que você construiu, ou você precisa pensar um pouquinho diferente e entender dentro daquilo que você já faz, o que você consegue melhorar. Então, eu sempre tive esses momentos na minha carreira. Na auditoria, quando eu pensei em largar, abrir mão de tudo, que não foi bem abrir mão. Eu pensei em dar uma pausa, depois eu volto, porque eu não voltei nunca mais. Então, e aí foi onde eu conheci a perícia. E na perícia isso acontece bastante, com cálculo judicial, porque é exatamente aquilo que a gente falou lá atrás. É muita responsabilidade, é pressão. E pra gente que empreende, eu sempre falo que o nosso peso é muito diferente, porque eu não penso só em mim, eu penso em mim e em outras várias famílias que estão nas minhas costas. Então, é para com o meu cliente, é para com os meus colaboradores. Então, são muitas pressões. E hoje, abrir mão de tudo, falar isso aqui não é para mim, não é só de mim que eu tô falando. Eu tô falando de várias outras pessoas. Então, não dá simplesmente para ter esse surto e falar não quero. É repensar, recalcular a rota e entender qual é o melhor caminho a seguir dentro das possibilidades. E se não tem possibilidade, você cria uma. O ser humano tá aí para isso, gente. Não duvidem da sua capacidade de criação. Ela pode surpreender bastante. E isso faz a gente evoluir também, né? Faz. E terapia em dia, isso é bem importante. Importante. E no caso da gastronomia, os surtos eram diários. Não tinha pra onde correr. Não, e várias vezes pensei em largar tudo e... Nossa, não quero mais cozinhar. Não quero mais. Por N motivos, seja carga horária, seja reconhecimento, né? Às vezes você se doa tanto ali e você não vê resultado, enfim. Você acaba se frustrando muito. Salário, que eu não sei a sua profissão, mas a minha ela sofre um pouco com a questão dos salários que não são muito compatíveis ali com o tanto que a gente trabalha, né? Exatamente. Então, várias vezes pensei em largar, fazer fisioterapia, fazer psicologia, fazer, sei lá, engenharia química. Hoje, não mais. E aí, o que me fez... todas as vezes que eu pensei em largar, todas as vezes que eu pensei em desistir assim, o que me segurou foi justamente pensar que eu tinha tanta sorte de fazer trabalhar com o que eu amava, sabe? Porque Nossa. eu amo o que eu faço, assim. E eu acho que você, bem remunerado ou não, obviamente a gente tem as nossas obrigações financeiras e etc. Mas você ser pago para fazer o que você ama, né? Por mais que seja estressante, você sofra muita pressão ali de cliente, enfim, do serviço mesmo, né? Eu acho que não tem nada que seja mais forte que isso, assim. Então, acho que foi o amor pelo que eu faço, assim. Até hoje eu sigo por causa do amor pelo que eu faço, assim. Eu amo sempre, sou uma pessoa muito curiosa, assim. Apesar de ter muito, hoje em dia, IAs, né? Que ajudam muita gente a criar cardápios. Eu sou muito contra isso. Eu sou ainda a pessoa que tem uma estante cheia de livros, que eu digo que é o meu ouro ali dentro de casa, a minha estante cheia de livros. É que entra muito esse rolê da autenticidade, o que destaca a gente também. Exato, a identidade, o cozinheiro. Hoje eu posso falar que eu sou um cozinheiro que, se me pedirem um cardápio,
algumas pessoas vão saber que fui eu que criei, porque existe uma identidade, sabe? Sim. Uma linha de pensamento. E tudo isso veio por conta da São Judas, do pós, né? Por onde eu passei, os chefes que eu trabalhei, os livros que eu leio até hoje. Até hoje, se eu tenho que fazer um cardápio para um evento, dificilmente eu vou repetir um prato. Eu sento na minha mesa, abro uns 3, 4 livros, vou lendo e sintetizando ideias. E aí eu falo, isso daqui pode ficar interessante com isso. E aí eu testo e monto os cardápios, assim. Eu gosto muito disso, amo isso. É isso que me segura até hoje e vai me segurar pelos próximos, sei lá, até o resto da minha vida. E já foram 10 anos. 16, né? 16. 16. Cara, mas é exatamente isso. Eu acho que assim, a partir do momento que você precisa e decide trabalhar, qualquer trabalho vai te estressar. Vai fazer você surtar, independente do que você faça. Em algum momento. Em algum momento você vai querer largar e abrir mão de tudo. E aí a gente entra exatamente no que o Franklin compartilhou conosco. É um privilégio trabalhar com o que você ama. Se você vai se estressar de toda forma, então que você se estresse fazendo aquilo que você gosta. Que você gosta. Não vai adiantar abrir mão pra fazer uma E quando outra a gente coisa. ama é o que a gente faz de melhor também. Exatamente. Né? E eu me identifico muito com essa fala de que, cara, quando eu coloco a mão em certas coisas, as pessoas sabem que fui eu que fiz. Comigo acontece a mesma coisa. Lá no trabalho a gente faz bastante teses para os escritórios. Então, existem alguns trabalhos específicos que você precisa falar do trabalho da outra parte. É basicamente no meu cenário de trabalho, eu tenho a empresa que me contrata, eu tenho aquele que está processando a empresa. E eu atuo ali defendendo a empresa deste processo na parte de cálculo especificamente falando. Então, para eu falar que seu trabalho está errado, eu tenho que justificar o porquê. E aí, obviamente, cada um escreve de uma forma. Qualquer pessoa da minha equipe que pega uma coisa que foi eu que fiz, ela sabe o que foi eu que fiz. Ela fala, é o seu jeitinho de escrever, de colocar esse pensamento dessa forma. Até o cliente sabe quando não sou eu que estou escrevendo, quando é a equipe que está escrevendo. E não é uma questão de, não, é porque tá melhor ou porque tá pior. É porque é o seu jeitinho, é a sua marca, sabe? E é isso que dá aquele, nossa, uau, preciso continuar fazendo, porque é o que você gosta. Então, quando você gosta, as coisas elas fluem realmente de uma outra forma, seja dentro de uma cozinha ou dentro de um escritório. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que às vezes a gente entra numa área, mas só entende de verdade ela depois. Quando foi que vocês entenderam realmente o significado de trabalhar com a área de vocês? Para mim é muito fácil responder a essa. Foi literalmente quando eu decidi que eu ia empreender. Porque quando você está dentro ali de um escritório, prestando serviço, sendo mais um funcionário, infelizmente você está vivendo a cultura daquela empresa. Sim. Você não consegue ter a sua própria cultura dentro de uma outra cultura. Bem difícil. E aí a sua singularidade, às vezes, ela vai te excluir dos lugares. Ou ela vai te incluir, ou ela vai te excluir. No meu caso, sempre excluiu. Porque eu trabalhava em lugares a qual não concordava com muitas coisas da postura e, infelizmente, dentro do ambiente corporativo, quando você não concorda, você se retira, você é convidado a se retirar. E quando eu passei pela minha última experiência, que eu trabalhava dentro de um banco muito grande, inclusive, falei, não quero viver essa cultura aqui. Essa cultura do banco não é para mim, não tá fazendo muito sentido com o meu trabalho, então preciso sair e empreender. Foi no momento que eu saí para empreender e mergulhar no universo da perícia em si, dos cálculos judiciais, que eu entendi efetivamente o que era aquilo, qual que era a importância, porque aí meu contato mudou de eu ter uma responsabilidade para com um superior e uma responsabilidade para com um cliente. E empreender, meu Deus do céu, é um desafio, tem muitas variáveis. Mas eu fui muito, assim, abençoado, porque tudo aconteceu da forma qual teria que acontecer. O meu primeiro cliente, inclusive, foi um professor da São Judas. Sério? Foi uma das pessoas que mais me motivaram, é meu cliente até hoje. A São Judas, ela vai rodear a nossa vida pra sempre. Saibam fazer um networking dentro da própria universidade. Exato. É muito importante. E aí, quando eu comecei a ter esse contato de sair de uma visão, professor que eu adorava, que era o professor de Direito do Trabalho, que nem dá mais aula lá hoje, e tive esse contato com ele de cliente, de cobrança, de entender que a minha palavra, a minha voz tinha um significado muito importante para a decisão que ele ia tomar, foi onde eu consegui entender o significado do que era o cálculo que você estava fazendo. Não era um número, era uma decisão. Hoje o que a gente oferta para as empresas não são números, não são valores consolidados, são modelos de tomada de decisão. E aí é onde você entende efetivamente o que você quer fazer daquela profissão. E é isso que eu tento trazer sempre para minha equipe. O contador não é só número. Um perito não é só um cálculo. Você precisa fazer análise, você precisa entender aquilo que seu cliente quer, qual que é a necessidade dele e como você pode ajudar nisso. Se você não entender isso, você não vai entender jamais qual que é a importância do seu trabalho para com você mesmo, para com o próximo e, quem sabe, ali até
sua própria empresa no futuro. Então, para mim é bem fácil assim pensar que no momento que eu entendi foi quando eu resolvi que eu precisava empreender. Uau. Eu acho paralelamente parecido, assim, no meu caso, assim, a mesma resposta, obviamente devido às proporções, né, da profissão, mas eu acho que ainda mais depois do MasterChef, né? Eu acho que a televisão, ela me deu um empurrão, assim, porque até então eu era um cozinheiro, ponto. Eu ainda sou um cozinheiro. Só que aí eu acho que hoje eu sou um cozinheiro que é uma marca. Por ter participado de um programa, ter tido uma exposição, as pessoas, as marcas vêm, contratam você porque você participou do programa. Você não é mais só um cozinheiro, entendeu? Você é um cozinheiro que participou de um reality e traz, querendo ou não, vou contratar o Franklin ou qualquer um que tenha passado pelo programa para fazer um evento no meu restaurante. Isso chama cliente, porque a gente está atrelado a marca MasterChef. Tanto que quando eu vou fazer um evento, às vezes as pessoas ficam meio inseguras de usar a marca MasterChef. E aí me perguntam, a gente pode usar o nome MasterChef? Eu falo, ainda mais que agora eu estou fora do contrato. Quando a gente está dentro do contrato, a gente não pode usar. Mas depois sim. E aí eu falo, é óbvio que pode usar. Vai até vender mais, né? Porque o povo vê MasterChef lá e aí o olho cresce. Então aí é que eu comecei a entender, a me posicionar diferente. Colocar o cozinheiro sempre vai estar em primeiro plano, mas hoje eu entendi que eu também sou ali, cuido da minha própria carreira, do meu próprio, né, digamos assim, posicionamento de marca, assim, querendo ou não, você precisa ter uma postura que as pessoas te conheceram no programa com uma postura, e aquela postura que eu tive no programa é a mesma postura que eu tenho em cozinha. Quando as pessoas me conhecem, por exemplo, no bar ou no restaurante, assim, normalmente num rolê tranquilo, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Sou uma pessoa palhaça, gosto de dar risada, falo muita besteira. Mas no programa, tanto que as pessoas falavam assim, o Franklin era muito focado, muito sério, né? Porque aquela é a minha skin profissional. Então o povo vem contratar aquela skin profissional. Então aquela ali virou uma marca minha, a skin profissional do Franklin. E eu comecei a entender e agir de forma diferente, né? Foi isso, na verdade. Vocês acham que entender esse significado fez com que vocês gostassem mais ou foi um choque? Ai, pra mim, foi mais um amor. Você aprende a gostar muito, porque quando você empreende, se você não entende o risco da coisa e a importância daquilo que você faz, você nunca vai empreender certo. E se você entende e se assusta, você tem um pequeno probleminha ali. Uhum. No meu caso, quanto mais eu descobria, mais eu ficava apaixonado pela coisa, porque eu sempre fui uma pessoa muito criativa, sempre gostei de ter esse contato com o cliente. Então, quanto mais eu via que eu teria essas coisas, mais eu queria ter. Então, não foi nenhum choque. Na verdade, assim, eu brinco que foi uma caixinha que eu fui abrindo e caixinha de surpresas que eu só fui tirando coisas boas. Claro, às vezes você tira uma coisinha ou outra ali, mas faz parte do caminho. Mas é assim, é incrível você descobrir que aquilo que você escolheu, aquilo que você está fazendo, é algo que te dá um prazer assim tão grande que você só quer fazer mais daquilo. O meu caso foi um choque, porque foi uma mudança repentina, assim, porque, como eu falei, eu era só um cozinheiro. E aí você é exposto em rede nacional e do nada, da noite pro dia, você vira influencer, tem que falar com a câmera. Eu não tinha esse costume de falar com a câmera e tal, né? E apresentar aquilo e trabalhar com marcas. Então eu tive que reaprender a trabalhar e nesse reaprender eu consegui mirar novos caminhos e enxergar novos caminhos ainda assim dentro da gastronomia, né? Isso é interessante. E às vezes eu nem tô tanto na cozinha, mas ainda assim trabalhando com gastronomia. E isso é bem legal. Todo dia é aquele, como que dá aquele refresco, né? Por exemplo, você acha que se eu tivesse muito tempo sendo cozinheiro, eu estaria me sentindo muito dentro de uma cozinha, eu estaria me sentindo talvez acomodado. Eu não gosto nunca gostei de me sentir acomodado. Sempre gostei de mudança. E essa nova fase da vida pós... Foi a experiência, né? Foi demais, assim. E aí essa nova fase tá sendo muito boa, assim, porque todo dia eu tô aprendendo uma coisa nova, enfim, eu tô conhecendo pessoas novas, tendo acesso a coisas que eu não imaginei que eu teria, assim. Agora pro Jones. A gente sabe que toda a trajetória tem um certo ponto de virada, né? Você saiu da auditoria, mudou de área, depois empreendeu. Qual foi a decisão mais difícil que você tomou, assim, na sua carreira?
foi aceitar que eu precisava dar 2 passos para trás para poder seguir Nossa. em frente. Porque quando eu decidi que eu ia empreender, eu estava numa fase muito confortável da minha vida. Eu trabalhava num banco que era um banco sonho de consumo de qualquer pessoa, principalmente da minha idade. Todo mundo sempre quis trabalhar naquele banco. E eu estava num cargo legal, com uma remuneração legal, tinha todas aquelas vantagens que eu brinco que o CLT adora, que é uma PLR muito gorda, um VR muito alto, que muita gente queria estar onde eu estava e eu me sentia culpado por querer sair daquilo. Então, para eu entender que eu preciso sair para eu poder seguir em frente, conquistar coisas melhores e descobrir novos universos, novos cenários, eu tenho que sair, não tem como eu fazer as 2 coisas ao E mesmo é muito tempo. difícil a gente sair da zona de conforto. É muito difícil. E aí, abrir mão disso significava abrir mão do certo para o incerto. E o incerto, ele te assusta. Uhum. Você não sabe o que vai acontecer. Você tá entrando num quarto escuro e não sabe o que vai encontrar lá. Quando eu dei essa virada de chave, eu falei, não, eu preciso... Não dá mais aqui, não condiz mais com aquilo que eu quero pra mim. Foi, de longe, assim, a decisão mais difícil da minha carreira. Eu entender que ou eu saía do CLT, do formato tradicional, e empreendia, ou eu ia passar o resto da minha vida naquele cenário, qual eu já não estava mais gostoso, não estava mais, assim, satisfeito. Então, assim, é bem difícil, é bem difícil. E foi esse sentimento que fez você apostar em algo próprio? Na verdade, foi um dos sentimentos. Eu brinco que apostar em algo próprio não foi só, ai, não quero mais estar aqui onde eu tô. Eu saí de 3 empregos em um período de 2 anos, e todos eu saía com a mesma sensação de que, nossa, mas isso aqui podia estar fazendo de tal e tal jeito, e não faz de tal e tal jeito. E aí eu sempre fui muito autocrítico. Quando acontece várias situações iguais e você começa a colocar o problema no lugar, é porque o problema não tá no lugar, o problema tá em você. Uhum. E aí foi onde eu entendi que, na verdade, óbvio, os lugares que eu passei tinham suas particularidades, mas não era o lugar em si, era um sentimento que eu tinha dentro de mim, que eu não concordava com coisas que eram feitas e que a única forma de fazer diferente era eu ter no meu próprio negócio. E aí foi quando eu falei, não, realmente preciso ter meu próprio negócio, porque se eu não concordo com essa cultura, a forma qual o funcionário é tratado, a forma qual o cliente é tratado, eu preciso fazer do meu jeito. Vou criar o meu império. Exatamente. É esse o feeling. E eu lembro, assim, de frases que eu ouvia no começo da carreira. Eu ouvi uma vez, assim, do meu ex-chefe. Ah, não, vai lá, pode ir lá empreender, depois você vai me pedir pra voltar. Ousadia! Ou coisas assim que eu falo que essa história é a que eu mais amo. Um dos meus ex-chefes falou assim pra mim abertamente, depois que eu saí, descobriu que eu empreendi, eu nem saí do emprego que eu tava no banco, saí do banco e fui empreender. O chefe do meio, que não era nem do banco, me ligou, falou assim, nossa, parabéns que você tá empreendendo, muito sucesso, mas você jamais vai ser meu concorrente, fica tranquilo. Quem sabe um dia a gente não Isso senta dá um pra gás, não conversar. Um ano depois, todos os clientes dele me procuraram pra serem os meus clientes. E não foi assim... Parecia que o jogo virou. Entendeu? E não era algo assim, você foi procurar por vingança. Não, Não. eu simplesmente estava na minha casa e as coisas aconteceram. Um telefone, fulano, você ainda trabalha a fazer tal coisa? Faça, mas você tá em qual empresa? Na minha. Então a gente vai começar a fazer um teste com você. Com a sua cultura, com a sua identidade. Exatamente. E aí foi uma coisa que foi puxando a outra, que hoje em dia, eu falo que meu maior marketing é o boca a boca. E isso diz muito, né, sobre o seu trabalho. É isso, porque você pode ter uma equipe muito grande, a minha empresa tem um nome, mas as pessoas não procuram o nome da minha empresa, elas procuram Jones. Então, é muito legal, é incrível, mas tem uma responsabilidade para com isso também. Então, assim, o feeling é esse, sabe? É você entender que você precisa tomar certas decisões, porque senão sua vida não vai pra frente. Cabe a você tomar ela ou não. É sobre isso. E você, meu amigo Franklin, você já passou por algumas coisinhas, né? Algumas. Chegou a competir internacionalmente, foi ao MasterChef, como você já disse. Teve algum momento que você acha que mudou o nível da sua carreira? Acho que a cada degrau que eu subia, a cada cozinha que eu passava, justamente por não ser uma pessoa acomodada, eu sempre buscava mudança. E essa mudança tinha que vir com o fato de eu me sentir... sentir que eu estava evoluindo, melhorando, subindo de nível. Então, por exemplo, comecei o estágio, e aí o estágio foi muito legal, trabalhei lá durante um tempo, e aí tive a oportunidade de conhecer uma outra gastronomia mais perto de casa, obviamente, né? Não era no Guarujá, mas era uma gastronomia que eu nunca tinha trabalhado, que era a cozinha mediterrânea. Fui para lá. Uau. Depois da Mediterrânea,
tive a oportunidade de trabalhar que para mim foi o melhor restaurante de Santos até hoje, que foi um divisor de águas que se chamava Guaiaó. Era bem na Rua Dom Lara ali. Quem saía para comer em Santos vai lembrar desse restaurante. Que era um restaurante que lá em 2012 ele praticava uma cozinha que os melhores restaurantes de São Paulo estavam fazendo. Tanto que no final de semana a maioria das nossas reservas chegou uma época que eram todas, a maioria era 011. Então o pessoal Que saía legal. de São Paulo para vir comer no Guaiaó, entendeu? E lá a gente fazia uma gastronomia muito contemporânea. O chefe tinha passado por restaurantes muito estrelados ali na Europa, enfim, e trouxe todo aquele conhecimento para Santos e com quem teve a oportunidade de trabalhar com ele. Então fui eu lá, mirei nesse restaurante, fiquei lá um tempo, passei por todas as praças que eu podia passar, absorvi tudo que eu podia absorver. Aí quando vi que também, digamos assim, o restaurante talvez estava muito à frente do seu tempo. Em 2012, a gente meio que ficou mal das pernas porque a gastronomia que a gente executava não era vista com tão bons olhos assim pela maioria, porque a gente servia menu degustação e não existia cultura de sair para comer um menu degustação, entendeu? O povo queria mais quantidade do que um prato ali mais bonito, mais apresentado. E aí acabou fechando o restaurante. Eu voltei para aquele restaurante do Cozinha Mediterrânea, só que eu voltei como chefe da confeitaria. Uau. Entendeu? Então, pra mim, foi também um up a mais. Sim. E foram vindo esses upzinhos, esses degraus, né? Que eu fui subindo. A competição fora, que aconteceu quando eu já estava em São Paulo. Tinha recém-chegado em São Paulo. Cheguei em 2017 em São Paulo. 2019 rolou a oportunidade de representar o Brasil se chama San Pellegrino Young Chef. Da Água San Pellegrino. Eles têm uma competição que acontece a cada 2 anos, que é onde eles... Onde? Onde é? Então, a etapa regional, que é a semifinal, acontece em algum país da América Latina. No meu ano foi no Peru, em Lima. E eu era o único brasileiro. E podiam Uau. ter mais brasileiros. E é uma pena, porque, assim, tinham 6 mexicanos, tinham 3 chilenos. E tinha só um brasileiro. Caramba. Falei assim, pô, a gente precisa, sabe... fomentar mais e dar coragem pro povo valorizar a gastronomia brasileira. Que é riquíssima. E a minha cabeça foi mudando conforme eu ia passando por essas experiências. Por exemplo, quando eu voltei do San Pellegrino Young Chef, que eu fui pra semifinal lá, e a final normalmente acontece em Milão, né? Aí todo mundo lá, cada regional tem o seu vencedor e quem ganhou as regionais vai pra lá representar o seu país. Eu lembro de quando eu voltei da competição lá da semifinal, a minha cabeça estava muito a milhão assim em querer fazer alguma coisa para valorizar a gastronomia brasileira, valorizar quem não é visto, sabe? E eu tenho um projeto que se chama Brazilian Chefs, que nasceu durante a pandemia, que veio logo depois, né? Porque foi 2019, 2020 já bateu a pandemia. Que é um projeto onde eu reúno muitos cozinheiros ali do Brasil, brasileiros, obviamente, do Brasil todo, e que moram fora também. É uma rede de contatos. Tem um grupo de WhatsApp com mais de 400 cozinheiros, Uau. onde a gente se ajuda em diversas questões de mão de obra, de indicação, por exemplo, de fornecedor, de manutenção de equipamento. Então as pessoas se ajudam muito. Virou uma rede. Esse era um dos meus objetivos. Então os meus objetivos foram ficando cada vez mais claros como cozinheiro. Não simplesmente queimar a barriga no fogão, que é o que eu gosto de fazer, mas também ser um cozinheiro com missão, que é uma coisa que é um pouco mais difícil, assim, você enxergar a sua missão, entendeu? A minha missão hoje é valorizar a gastronomia brasileira, né? Juntar o pessoal, porque a gente vê muita segregação ainda na gastronomia, né? E isso é complicado demais. A gente trabalha com comida, né? Comida é uma coisa muito gostosa, enfim, ali. Muito, muito delicioso estar ali no meio da gastronomia e sair para comer, etc. Não é justo que você tenha sentimentos ruins ali rondando, sabe? Um desperdício. Então, basicamente é isso. O que você fez para sair desse apenas trabalhar na área para se destacar de fato? Eu acho que veio de uma forma muito natural, assim. Eu não... Obviamente eu fui atrás, né? Porque eu queria me destacar.
Mas eu não costumo ser a pessoa que força as coisas, assim. Eu não consigo ser essa pessoa. Então, por exemplo, o San Pellegrino Young Chef veio porque eu tive a coragem de me inscrever. Enfim, porque... Não sei porquê, porque... A motivação. Mas assim, era uma coisa que eu achava muito legal, mas eu juro que eu não achava que eu ia passar. E fui pra semifinal e eu nem acreditei, sabe? Eu lembro que quando eu fui pra essa competição, eu falei, beleza, eu vou lá competir com um monte de gente que manja muito de cozinha. De diversas nacionalidades da América Latina. Eu vou ser o único brasileiro. O que eu posso fazer pro pessoal lembrar de mim, lembrar de onde eu venho? Se eu não trouxer, se eu não ganhar, eu tenho que fazer valer, pelo menos a viagem, né? O que eu fiz? Eu saí daqui, falei com alguns fornecedores, alguns parceiros, peguei produtos muito brasileiros, por exemplo, mel de algumas raças de abelha nativa diferentes, né, que a gente tem hoje em dia. Peguei alguns tipos de cachaça, uma aguardente de cacau, peguei outros temperos, algumas especiarias que a gente só tem aqui, coloquei na minha mala e levei. Teve um dia que a gente recebeu a programação, a gente tinha a programação e tinha um dia que a gente ia jantar. Todos os jurados e os participantes e os mentores, porque cada competidor levava um mentor, né? E aí eu falei, vai ser no jantar. No jantar eu peguei essa sacola, parecia que eu ia vender Natura. Falando marca aqui. Parecia que eu ia vender cosmético lá, mas eu peguei a sacola, levei cheia dessas coisas. No meio do jantar eu comecei a apresentar. E eu não falo espanhol. Eu falo muito pouco espanhol, assim, muito arranhado. Eu falo inglês, né? Mas eu comecei a apresentar ali da forma que... Porque cozinha, a comida eu acho que é uma linguagem universal, né? Sim. Então eu comecei a apresentar para eles e arranhando portunhol ali em inglês também, porque tinha alguns que não falavam inglês. Fui passando ali para eles. Para mim ali eu já tinha ganhado a competição independente do resultado. Eu fui apresentar a minha cultura e eu acho que esse é um exemplo muito forte do que eu fiz para deixar de trabalhar e me destacar, sabe? Acho que é isso. Né? Fui trabalhar fora também, enfim, trabalhei 2022 todinho na Europa, né? Passei pela Irlanda e em Portugal. E lá eu senti na pele algumas coisas que até então eu não botava muita fé, que é a questão da xenofobia com a gente, Uau. né? Uhum. O brasileiro, infelizmente, ele sofre algumas coisas. Eu trabalhei com uma chefe na Irlanda que ela descreditava todo latino-americano que tinha dentro da muito cozinha. ousadia, não é mesmo? Um abuso. Gente. E aí eu cheguei na cozinha, me deparei com ela, eu vi que ela tratava, por exemplo, tinha pessoas de diferentes nacionalidades dentro da cozinha. Francês, gente da Eslováquia, e aí tinha o chileno, tinha argentino, tinha brasileiro. E eu vi que ela tratava essas pessoas de uma forma diferente. Aí quando eu cheguei eu falei, não vai demorar muito para ela começar a me tratar assim também. E dito e feito, ela começou a me tratar de uma forma que eu não gostava e tal. Tanto que foi esse um dos motivos que me fez sair desse restaurante, né? Mas uma coisa que me chocou muito foi quando ela me pediu para criar uma receita para o menu novo. E eu apresentei a receita achando que ela ia achar muito ruim o prato, porque nada estava bom para aquela mulher. E ela não mudou nada no meu prato. Eu coloquei o prato e saí. Eu fui fazer minhas coisas. Coloquei o prato e saí, fui fazer minhas coisas. E aí fiquei lá. Eu falei, nossa, ela vai achar muito ruim esse prato. Ela vai esculachar, né? Vai acabar comigo. E aí ela me chamou de volta. Franklin, vem cá, não sei o quê. E ela perguntou pra mim assim, falou assim, esse prato tá muito bom. Só que onde que você aprendeu a fazer essas coisas? Como que você aprendeu a fazer isso? E eu fiquei assim, tipo, pô, como assim? Tipo, a gente eu sou um cozinheiro. Não, além de ser cozinheiro, é uma pergunta que se você pega a raiz da pergunta, ela parece que a gente não pode ter acesso a uma educação, a uma leitura, sabe? Uma pessoa não... E a América Latina é muito rica. Exato. Em culinária. Exato. E aí ela ficou meio chocada, assim, porque eu apresentei um prato de nível do restaurante que ela queria. Com quem que você trabalhou? Como se fosse um absurdo, sabe? Apresentar aquele prato ali.
Aí eu falei, gente, é muito despeito, né? Dessa... Dá licença, amor. Meu amor, dá licença. Aí foi isso, assim. E vocês dois, em momentos diferentes, vocês decidiram dar um passo além, né? Como que vocês descobriram a hora certa de dar esse passo? Cara, o coração sempre vai te falar. A verdade é essa. No fundo, você sempre sente, você sempre sabe. A diferença é que ou você não quer ver ou você não quer acreditar. Mas eu volto naquilo que eu falei. Quando você começa a ver defeito em todos os lugares que você está passando, é que o problema não está no lugar, está em você. Tá em você. E aí cabe uma autoanálise, uma autocrítica de entender o porquê que isso está acontecendo. E comigo foi basicamente isso. Então, eu passei por lugares incríveis. Óbvio, outros não tão incríveis assim. Mas, quando eu comecei a passar por muitos lugares e achava problemas em muitos lugares que às vezes não era nem de cultura, não era nem do trabalho em si, mas era coisas que eu queria, que eu sabia que aquilo não iria pra frente, porque tinham muitas outras questões, foi um momento que eu entendi que preciso virar a chavinha e agora sou eu por mim. Não tem muito o que fazer. Você sempre vai sentir, você sempre vai entender. É óbvio, eu conheço colegas de profissão que decidiram virar e entenderam a partir de movimentos traumáticos, de nossa, passei por uma situação de assédio horrível no trabalho, porque isso é uma parte que ninguém te fala, não só da cozinha as pessoas até imaginam, porque hoje em dia a gente tem essa porta do MasterChef, que você acaba tendo aquele contato de como é rude o ambiente ali dentro, como é uma pressão. Mas a gente que está do bastidor aqui, jurídico, contábil, do escritório mesmo, tem muito assédio. Tem muito assédio por entrega de meta de resultado, por quem você é, porque você deixa de ser, por quem que as pessoas idealizaram que você seria. Então é uma pressão que ninguém te conta. E aí você descobre na prática, e quando você começa a passar por isso, ou você tira de uma forma assim, eu preciso ignorar certas coisas e seguir, ou vai te traumatizar. E eu tenho colegas de profissão, assim, saíram traumatizados de empresa e falaram, não quero, eu amo o que eu faço, mas eu não quero mais isso, então eu vou sair. É triste, né? É triste, porque você vê que perde um lado humano ali quando você passa por isso. Um trauma, independente de qual seja, uma situação de assédio, independente de qual seja, você nunca vai sair dessa situação da mesma forma qual você entrou. Então, deixa a marca. E quando eu vi algumas pessoas que eu conheci passando por aquilo e saindo, eu falei, eu não quero sair assim, de forma alguma. Eu já passei por algumas situações de discriminação, principalmente com sexualidade. Então, é muito difícil hoje você empreender sendo gay. É complicadíssimo do Brasil, a gente tá falando assim de índices revoltantes. Então, a minha meta sempre foi, meu trabalho vai ser tão bom, eu vou ser tão bom que você vai precisar engolir seu preconceito porque você precisa de mim. E eu vou saber disso, eu vou olhar pra sua cara e vou falar, eu sei exatamente o que você tá pensando e eu não tô nem aí. E é exatamente isso que acontece hoje. Então, pra mim, teve muito esse momento de eu entender o cenário qual eu estava inserido, que hoje se eu virar pra você e perguntar assim, me fala uma pessoa LGBT que tá no ramo jurídico ou no ramo contábil que você sabe que é uma pessoa incrível de sucesso. Um silêncio absoluto. Não tem essa representatividade. Então, eu tornei isso muito pra mim. Eu preciso mergulhar nesse universo, sair de uma forma qual eu preciso mostrar pras pessoas também que é possível. Preconceito você vai ter em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Seja na sua própria família, numa roda de amigos, você com você mesmo. Então, o que você vai fazer com isso? Eu escolhi seguir em frente e ignorar tudo que eu precisava ignorar e não vou absorver pra mim. Ou saía traumatizado, ou mudava de profissão, ou ia vender minha arte na praia. E aí, arte na praia também não era uma boa opção. Então. Não tenho esse talento. Mas basicamente assim foi isso, sabe? Eu senti que eu precisava sair daquele momento, precisava empreender, tirar essas partes tóxicas que não faziam mais sentido pra mim, eu não queria aquilo. E antes que o trauma viesse, eu falei, eu prefiro causar o trauma primeiro. Então eu saio e deixo a empresa traumatizada do que o trauma ficar aqui pra mim. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu sempre fui, talvez, uma pessoa muito inquieta, assim. Eu falo brincando que, tipo... Eu falei aqui algumas vezes que eu não sou acomodado. E de fato, eu não sou. Eu não gosto de estar acomodado. Então, eu sempre gosto de dar um passo pra frente, entendeu? E, às vezes, no cego, como foi... Tanto no San Pellegrino, porque eu simplesmente fiz a inscrição. E aí rolou. E eu não entendi a imensidão daquilo, né? No MasterChef também. O MasterChef veio de uma forma muito... Porque eu já tinha tentado em 2018. E não tinha dado certo. E eu tava tranquilo, tinha acabado de voltar da Europa, né? Foi 2023. E a produção entrou em contato, perguntando o que eu tava fazendo, se eu não gostaria de me inscrever. Daí eu falei, nossa, será?
sabe? Tava trabalhando num restaurante legal, né, aqui em São Paulo. Falei, nossa, será que eu tento de novo? Porque pra mim, em 2018 eu tinha passado uma vergonha. Eu não tinha, até aquele momento eu não tinha engolido, né, de fato, o que tinha acontecido em 2018. Porque foi televisionado, né? Eu fui eliminado no primeiro episódio ali. E aquilo ali eu não tinha aceitado. Ele levou o trauma primeiro. Levou, tá vendo? Levei. Traumatiza a próxima vez. Bota fogo na cozinha. Caramba! E aí eu lembro que... Falei, nossa, vamos ver, né? Vamos ver. E tinham se passado 5 anos, de 2018 para 2023. 5 anos. Então eu levei de uma forma muito mais leve, assim. Porque eu lembro de 2018 tá muito ansioso com aquilo. E deslumbrando muito aquela experiência. Por isso que foi um trauma. Porque eu acho que quando teve essa quebra, teve a eliminação ali, eu caí num buraco. Sabe? Pra mim eu tinha caído num buraco. 2023 foi totalmente diferente. É aquela questão da gente estar preparado, sabe? No momento certo. Sim. Eu acho que 2023 foi o ano pra mim, assim. Que falei, vou tentar. Vamos ver. Certo. E cada passo de uma vez, né? E eu sempre ia para as gravações, né? É gravado tempo antes. A minha temporada foi gravada 3 meses antes Caramba. de ir pra TV. E aí eu lembro que no caminho pro estúdio, eu sempre falava, se for pra ser, já é. Eu lembro dessa frase assim, se for pra ser, já é. Então... eu ia avançando na competição e eu tava muito confiante e obviamente os jurados foram responsáveis também por me deixar mais seguro na competição, porque até então eu ainda sou meio inseguro assim no meu trabalho, né? Eu tenho segurança do que eu faço, eu gosto de fazer, mas eu não sou a pessoa que cria expectativa e bate no peito pra falar. Tem muito cozinheiro que tem o ego aqui em cima e fala, eu posso, eu faço, não sei o quê. Eu não sou essa pessoa. Sabe por quê? Porque eu não gosto de gerar expectativa nas pessoas. Eu gosto de falar, ó, eu vou servir isso pra você, assim, assim, assado, e aí eu sirvo. Isso, de certa forma, surpreende também, né? É justamente porque, pra mim, surpreender é melhor do que você gerar uma expectativa. Aham. E é exatamente o que eu fazia no programa. Os chefes vinham, eu falava da minha receita de uma forma muito tranquila. Eu falava, não, você vai gostar, que não sei o que tem vários lá que falam isso assim, ah, não, chefe, pode ser, você vai aplaudir meu prato. Não, imagina, eu falava, vou fazer isso assado, não sei o que. Os chefes sempre acharam interessante as minhas ideias, sempre acharam fora da caixa, assim, né? E mais uma questão ali de se destacar na temporada, porque eu sempre fazia coisas diferenciadas. Eu tava todo dia ali pra me superar. Então, foi desde sorvete de alface, passando por um sorvete de cogumelo, e aí fazia coisas totalmente diferentes, assim, entendeu? E acho que foi isso, mano. Foi justamente isso que me fez, sabe? Querer dar um passo pra frente, assim. Sempre o sentimento de não estar acomodado, assim. Tipo, sempre querer mais, sempre querer alcançar mais. E ser resiliente, né, também, porque a gente precisa ser resiliente. De verdade. Não é romantizando, não. Sei que muita gente usa o papo da resiliência pra falar que tá caindo o mundo, não. Você Mas tem é que alguma agradecer. coisa precisa mover a gente. Exato. E tá tudo bem você surtar. Todo dia. Surta. E foi o que a gente falou, sempre vai ter alguma coisa. Surtar é Exato. importante. E não é o papo de namastê, sabe? Não, positividade tóxica. Não, é aceitar os fatos, assim. O mundo tá caindo. E é assim que a gente aprende. Exato. Você quer surtar, você quer cair? Surta. Cai. Mas se você souber levantar depois, você ter força, arranjar, ter válvulas de escape, né, na sua vida, pessoas que você pode contar pra se levantar e ter força pra prosseguir, é isso. Pra mim é isso. A vida real é essa. Não é... Ai, gente, positividade, não sei o quê. Jones, você chegou a falar sobre coisas que ninguém te fala. Eu queria saber de vocês, qual foi a maior lição, assim, que o mercado entregou pra vocês que ninguém te conta antes? Cara, o meu mercado, assim, o ramo jurídico, financeiro, é uma caixinha de surpresa. Então, todo dia você vai aprender uma coisa assim que ninguém te contou antes. Mas o que eu falo aqui, eu levo pra todas as situações que... Eu não falo que não é que ninguém te fala, que as pessoas te falam e você não dá muito valor. É que o mercado ele é muito baixo.
ele é muito soberbo, ele é muito tóxico. Quando as pessoas te falam isso, você até entende o que elas estão falando, mas não leva muito a sério. Quando você tá vivendo isso, você entende exatamente o que significa cada coisinha de as pessoas são traiçoeiras, olha, as pessoas querem te derrubar, as pessoas querem passar por cima de você, tudo é ego, tudo é status. Então, são coisas que a gente entra sabendo o que acontece, mas você só entende a proporção quando tem que passar por elas. Aham. Então, não é nem algo que, ninguém te contou isso. As pessoas te contam, você não dá valor. Você só percebe quando você já tá no meio do olho do Já furacão. tá Você fala, vivendo. realmente, alguém falou, brinco é igual conselho de mãe. Você só entende quando você passa pela situação e fala, ela tinha razão. É isso. Então, eu falo que é um aprendizado constante e que todo dia você vai levar uma lição nova para casa, mas no final do dia é sempre a mesma coisa. É uma batalha de ego. Como é que você vai sair no meio disso tudo? É saber se posicionar e estar preparado para tudo. Que empreender é isso. Você precisa estar preparado para tudo. Porque aqui, e aí isso é uma coisa bem importante também, principalmente a gente aqui no Brasil, tem os nossos desafios para com a profissão, mas também tem desafios para com o governo, porque são muitos tributos, são a outra parte, o lado da moeda que ninguém te conta. Não é basicamente assim, eu amo cozinhar, eu amo fazer cálculo, eu vou lá e vou abrir uma empresa. As cenas por trás, tem tanta coisa que você... Meu Deus do céu, que monstro é esse aqui que eu tô criando? Mas é isso, é resiliência, respirar e enfrentar, não tem o que fazer. Vai pra cima. É isso. Eu tive a sorte de trabalhar, não, de estudar com pessoas que já estavam na área há um tempo, né? Na cozinha há um tempo, na labuta. E eu fui avisado não só por esses ex-alunos, mas também por alguns professores, assim. Também tive sorte de ter um corpo docente muito bom, né? Na época que eu estudei. Me falavam sempre que não era uma profissão fácil. Antes mesmo de entrar, não é fácil, você vai encontrar isso, muita pedra, né? Mas foi o que o Jones falou. Eu fui avisado, eu entrei sabendo que existia, mas eu só fui ter noção da proporção do que era quando eu tive que viver na pele algumas coisas, entendeu? Chefe já foi abusivo comigo, já xingou, já gritou, já tentou puxar tapete, né? Isso deve acontecer muito, né? A gente tem que puxar esse tapete. Acontece ainda mais quando você... A gastronomia, hoje, menos. Mas ainda é vista como subemprego. Restaurante ainda é visto como subemprego. Aqui no Brasil e fora. Então, muita gente que trabalha em cozinha, como eu falei, hoje deu uma diminuída, mas... Antigamente era muita gente que não tinha formação. Primeiro estágio que eu fiz lá no Guarujá, a chefe, ela não gostava muito de quem vinha de faculdade, né? De quem era recém-formado e estava se formando. Não gostava muito, tinha um certo preconceito com isso, assim. E eu percebia porque ela me colocava para fazer os piores trabalhos. Sabe? E pra mim não tava dizendo nada, porque eu tava aprendendo. Sim. Sabe? Os trabalhos que ninguém queria fazer, mas eu tava ali e fazia. Por exemplo, vai fazer salada. Salada é muito chato de fazer, todo mundo sabe, no restaurante. E lá era igual, muito chato de fazer, mas eu fazia. E aí ela quis falar, acho que ela pensou assim quando me viu, tá fazendo salada, não tá reclamando, vou passar pra fritadeira. E aí você imagina um restaurante de beira de praia, como eu já tinha falado na alta temporada, Caos. um buffet de feijoada e eu trabalhando na fritadeira. Eu saía do restaurante lavado, com cheiro de gordura, de fritura, que eu não me aguentava, entendeu? E até minha mãe, quando chegava com a roupa em casa, né, de cozinha, falava, nossa, que cheiro forte, né, de fritura. E era muito movimento na fritadeira e tal. Mas acabou que ela não durou muito na cozinha, né? Ela já era uma pessoa que vinha dando problema ali pros donos e acabaram que mandaram ela embora e, enfim, aí eu continuei ali mais um tempo e consegui aprender. Mas eu sempre fui... Isso é uma coisa muito, talvez assim, de caráter mesmo, acho que eu não com você. Por exemplo, eu nunca tentei puxar o tapete de ninguém, sabe? A minha própria criação dentro de casa foi sempre mirando, assim, na honestidade, sabe? Não é uma coisa forçada, assim, é uma coisa natural. Eu nunca... Não tenho ego inflado, sabe? Não saio por aí tentando puxar o tapete do coleguinha no trabalho. E as pessoas fazem. Tem algumas pessoas que fazem isso porque foram criadas de forma diferente, beleza. E tá tudo certo, só que é ruim, né? Quando você se depara com esse tipo de gente ainda.
hoje em dia. Então é isso. Acho que você só entende quando você entra, assim, né? A imensidão do que é, a potência do que é esse tipo de coisa, quando você vive na pele ali, né? Nessa caminhada toda, teve algum erro que vocês cometeram em algum momento que hoje vocês enxergam como algo que foi muito essencial para aprender? Tenho. Erro de saber seu próprio valor. Valor financeiro mesmo, porque quando você começa a empreender, é tudo muito novo, inclusive saber precificar o seu serviço, o seu produto. E é um erro muito comum que acontece com quem passa a empreender sem nunca ter estudado nada sobre empreendedorismo ou qualquer coisa nesse sentido. Então, você primeiro tem um desafio muito grande de entender quanto é que vale o seu serviço, o que você está entregando. Mas você também tem, assim, um problema que eu não posso cobrar extremamente caro, porque eu acabei de começar, eu preciso que as pessoas me conheçam. Então não tem como eu estar ofertando o que eu quero ofertar agora. É uma linha muito tênue entre se desvalorizar e se valorizar demais. Então você precisa achar o meio termo. E eu lembro que quando eu comecei, meu primeiro cliente muito grande, eu não soube achar o meio termo. Quando eu entendi que eu estava trabalhando de graça, literalmente trabalhando de graça, eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado aqui? E aí foi onde eu entendi, falei, eu preciso aprender a colocar valor no meu trabalho. Não é, eu faço porque eu amo, entrego um trabalho incrível, mas eu preciso ter o retorno disso. Sem retorno, nada faz sentido. Eu falo que foi o erro que eu tive em precificação que mais me moldou. Eu entendi que eu preciso cobrar o valor X ou o valor Y para cada tipo de serviço, porque sem isso eu não vou conseguir entregar para o meu cliente aquilo que ele espera, que é um trabalho excelente, com profissionais excelentes, com tecnologia de qualidade, na velocidade que eles precisam, porque quando a gente fala de prazo judicial, a gente tem diversas cabeças de juízes aqui. Tem juiz que vai olhar para sua cara e vai falar, eu preciso disso daqui 48 horas. Quanto é que vale um trabalho em 48 horas daquele que tem 2 semanas? Então, tudo é tempo. Eu preciso pagar equipe, eu preciso pagar custo de operação. São coisas que, ainda que eu seja contador, eu já sabia que coisas assim existiam, você não tem noção da dimensão do que isso se torna na prática. Então, tem muito isso de você entender o momento em que você precisa aumentar o seu preço. Mas e se eu perder o cliente? Hoje em dia, assim, para mim, tá tudo bem. Eu oferto serviço no valor X. Se você não pode pagar, eu super te entendo, mas eu também não posso te atender menos que isso. Se desvalorizar. Exato. E eu não falo assim, não é nem só sobre se desvalorizar. Também faz parte da sua marca, da sua imposição para com o mercado. As pessoas que estão ali na mesa negociando com você, elas sabem quanto é que você vale. Só que elas podem até pagar, às vezes só não querem. Então, é um jogo, é um negócio. Se você não saber se impor, você aceitar o que te propõe a todo momento, você mesmo não está valorizando seu próprio trabalho. E aí foi justamente nesse momento que eu entendi que eu não estava me valorizando, que eu estava precificando mal minhas coisas, que eu entendi que as coisas precisavam mudar. Estava trabalhando, pagando custo. Não é assim que funciona. Então é algo que eu trouxe muito para mim desde então. Falei, é isso. Ou eu faço de tal forma, ou eu cobro tal valor. Se você não pode pagar, eu super entendo, mas eu também não posso te atender. E é isso aí. Eu acho que meu erro foi achar que eu tinha que sair do país para ser um cozinheiro bom, talvez reconhecido. Nossa. E não é assim que funciona. Eu não vou dizer que uma experiência internacional não seja válida. A minha foi. Mas não ela não me acrescentou. Ela me acrescentou, obviamente, eu conheci ingredientes novos, mas na questão de ser um cozinheiro melhor, em questão de habilidades, ela não me acrescentou. Eu tive outros aprendizados morando fora, sabe? Outros aprendizados, eu digo, psicológicos, assim mesmo, sabe? Em questão de ter mais força mesmo, assim, de saber lidar com situações que até então eu não parava para pensar, quando você precisa parar para respirar, né? E é engraçado porque as pessoas romantizam tanto ir para fora e trabalhar fora, como se aqui não tivesse lugares bons para você colocar no seu currículo, como se não fosse válido você passar por alguns, no meu caso, né, alguns restaurantes, algumas cozinhas, para você ter um prestígio. Aqui tem restaurantes muito bons e que dão um pau em restaurantes da Europa. Eu falo isso porque eu fui ver isso, sabe? Tipo, eu não tô falando que é um dado. Eu fui ver isso. Esse restaurante da Irlanda, eu falo isso porque esse daí foi marcante demais, né? Além da chefe abusiva, era a cozinha. Primeira impressão que eu tive quando eu cheguei lá, eu entrei no salão do restaurante, era uma coisa totalmente... Ele estava no Guia Michelin.
O restaurante está no Guia Michelin. Era uma coisa totalmente cafona. E as paredes eram cobertas com uma espécie de carpete, eu não sei. E o restaurante tinha um cheiro de mofo. Eu falava, gente, é impossível. A rinite. Pode estar falando o nome pra gente? Eu vou na Irlanda sempre, sabe? Eu falava, como assim? Tá no Guia Michelin e é assim? Eu não quero nem ver a cozinha. Eu entrei na cozinha, trabalhar no dia seguinte, que eu cheguei num dia e fui trabalhar no outro. Entrei na cozinha, parecia que eu tinha me transportado para os anos 80. Meu Deus. A cozinha, ela tinha um aspecto de cozinha antiga. E era engraçado porque minha praça era aqui, em cima tinha um rádio. Primeiro, quem usa rádio hoje em dia? E era um lembra do Microsystem, que era duas Meu caixas Deus, com super. a parte de fita e CD? Era esse rádio que tava ali em cima. E pra piorar, o que me dava mais a impressão ainda de estar nos anos 80 é que tinha acabado de sair a temporada do Stranger Things. Meu Deus. E Kate Bush rolava ali a O solto. dia inteiro. E eu falava, gente, que ano que é? Eu tô perdido. Tipo, parece que eu tô vendo os anos 80 aqui. E aí eu falava, pô, engraçado isso. Eu ria muito dessa situação, mas ao mesmo tempo eu pegava pensando muito. Falava assim, a galera não precisa sair do país pra não vou dizer que é um erro, assim, sabe? Mas é um erro achar que você precisa sair do país pra ser um profissional melhor. Não é assim que acontece. Você consegue ser um profissional muito melhor, às vezes, rodando em alguns estados aqui do país, sabe? Trabalhando, conhecendo gente, fazendo contatos. Hoje eu tenho essa noção. A gente não se dá o valor, sabe? Acho que esse é o maior erro. A gente não se dá o valor. A gente, quando eu digo, a gente brasileiro. Sim. Nós brasileiros não olhamos ao redor, sabe? A gente não tem uma visão assim. A gente prefere olhar para de fora, porque todo mundo fala que o de fora é melhor. Aham. Indo nessa linha, assim, de se valorizar e tal, hoje eu acho que vocês entendem que não é só um trabalho, né? Vocês têm um nome no que vocês fazem. O nome de vocês está sempre à frente. Como que vocês enxergam isso hoje? Pra mim é meu maior orgulho. Eu falo que é o que me motiva todos os dias a trabalhar. É muito legal, no meu caso, quando você entrega um trabalho para o seu cliente e você consegue enxergar exatamente para que aquele trabalho foi utilizado e qual foi o valor que você agregou. Porque hoje o que eu trabalho, eu entrego tomadas de decisões. Sim. E diferente do que eu fazia antes, até no mesmo ramo, só que em outros cargos, eu entregava apenas números. Hoje eu não entrego números, eu entrego decisões, eu entrego parceria, eu entrego um serviço completamente diferente do que o mercado oferece. E é isso que faz o meu cliente voltar e sempre querer mais e mais e mais e ter esse contato. Então, essa troca minha para com o meu cliente é o que mais me motiva, porque você consegue engajar, você consegue trazer seu cliente para perto, tornar aquele ambiente jurídico que é tão hostil, que a pessoa de fora acha que o ambiente jurídico é um ambiente hostil e muitas vezes ele é mesmo, mas você consegue, com essa parceria, transformar o hostil em confortável, porque você senta ali às vezes com um sócio, dono de escritório, dono de grandes empresas e conversa assim, de igual para igual, tira risada de todo mundo e a gente tá falando de assuntos seríssimos. Sim. E aí a pessoa ela olha no final do dia e fala assim, cara, eu quero trabalhar com o Jones. Eu quero a empresa do Jones. Eu tenho muito cliente que não sabe nem o nome da minha empresa. Ah, não, manda lá pro Jones fazer. Ah, pro pessoal X, quem é X? Não, é o Jones. Ah, tá, então é isso mesmo. Isso é muito legal, porque você consegue ver que você não construiu só uma empresa X, você construiu um legado. Você construiu uma marca, você também se tornou um objeto de admiração. E dificilmente a gente esquece. E é muito difícil. E no meu caso, ainda hoje eu enxergo que não é só um objeto de admiração a empresa ou a figura de Jones, porque é aquilo que o Franklin falou lá atrás, a gente tem duas personalidades. Dentro do trabalho, a skin trabalhador, business, e fora do trabalho, que é completamente diferente. Não é a mesma pessoa, não tem como ser a mesma pessoa. E hoje, quando eu tô na minha skin trabalho, eu carrego um legado muito forte nas minhas costas, que é assim, eu mostro para minha equipe que é possível fazer diferente, que é possível atingir objetivos e conquistar grandes coisas fazendo do jeito certo, sem passar por cima de ninguém, trabalhando num ambiente super gostoso. A galera adora trabalhar lá fazendo o que faz, porque a gente traz isso para perto, mas também para com a missão social mesmo, de
Às vezes a gente tá falando de um adolescente que tá dentro de casa, dentro do armário, ainda pensando assim, putz, eu vou ter que trabalhar num salão de beleza, sendo cabeleireiro, manicure, qualquer coisa nesse sentido, porque ela não tem uma imagem com a qual ela se espelha. Então, quando eu tenho essas oportunidades de vir em faculdade, dar palestras, trazer esse outro lado da moeda, é eu entender que a minha imagem para essa pessoa é, putz, eu também consigo. Não é só ter o subemprego ou vai ser tão difícil para mim porque eu vou sofrer muita discriminação no caminho. Você vai, mas você vai conseguir porque já tem outra pessoa que conseguiu também. Se um conseguiu, todo mundo consegue. Então é isso que me motiva de entender que não é só um cálculo, não é só um serviço, não é só o nome, é tudo que está por trás disso. Não tem preço, é impagável para mim. É muita responsabilidade, né, hoje em dia, assim, você... Não que seja algo ruim, seja algo bom. Porque é o seu nome que você tá carregando ali. E as pessoas veem você no trabalho. Apesar de eu não trabalhar sozinho, na cozinha a gente não faz nada sozinho, né? E acho que em qualquer... Não vou dizer qualquer profissão, mas na maioria das profissões a gente não faz nada sozinho, né? A gente tem uma equipe por trás. E eu sempre tento não ser aquilo que eu vi durante 16 anos na minha carreira, sabe? Os chefes que eu trabalhei, alguns, não todos, mas eu sempre tento ser um espelho ali para aquelas pessoas, para elas entenderem que você ser honesto, você seguir o teu caminho sem atropelar os outros, uma hora você chega onde você quer chegar, sabe? Obviamente eu ainda tenho muita coisa para conquistar, eu quero conquistar muita coisa, mas o meu caminho hoje, eu tô muito satisfeito com o caminho que eu tô trilhando, né? Eu trabalho com pessoas que não sabiam de cozinha ou tinham pouca experiência em cozinha, e é engraçado isso porque as pessoas viram pra mim e falam assim, nossa, muita coisa que eu sei de cozinha foi você que me ensinou. E isso é muito legal, sabe? Você formar gente ali, você entender que as pessoas começam a pensar na cozinha igual você. Isso é uma referência boa. Sabe? Às vezes quando eu vejo até a cozinha é um ambiente que pode haver hostilidade. Né? O estresse está sempre ali justamente por conta da pressão. Mas a gente sempre tem que tomar cuidado, eu sempre tomo cuidado para não ser essa pessoa. Nunca quis ser essa pessoa, acho que eu nem tenho, talvez, talento para ser essa pessoa. E na cozinha o que a gente tem é senso de urgência que às vezes é confundido. Né? A gente não tem um tempo, por exemplo, de chegar... Eu não tenho tempo no meio do serviço de chegar para o meu cozinheiro e falar... faz pra mim, com essa voz mansa, faz pra mim, por favor, corta 4 cebolas pra mim, por favor, que acabou lá na frente, eu tenho que soltar 4 pratos, aí acabou. Não, eu não sou essa pessoa na cozinha, sou muito tranquilo fora, mas na cozinha, quando na meio da adrenalina, eu chego e falo, você corta, por favor, às vezes nem saiu, por favor, tá? Então assim, corta 4 cebolas pra mim agora. Não, chefe, peraí, tô fazendo aqui, eu falo, eu quero agora, preciso agora, tô soltando prato. E eles entendem, assim. Acho legal isso. Eles conseguem muito separar o Franklin no meio do serviço e o Franklin fora do serviço. Fora do serviço eu digo não ali soltando prato. Porque fora do serviço eu sou um pouco mais calmo ali no mise en place, né? E essa é a parte que mais me deixa feliz, assim, de toda essa questão. Você... E é importante também que ninguém vai lembrar de você com trauma. Pois é. Você lembrou da moça da Irlanda. Pois é. E as pessoas lembram de mim por conta dos ensinamentos, assim. Eu sou uma pessoa... Eu sempre brinco falando que eu não tenho didática para ser professor, sabe? Mas eu gosto de ensinar da minha maneira. Não sei, talvez os alunos ou gostassem muito de mim ou me odiassem. Porque eu não sou tão delicado na cozinha para falar assim, mas eu sempre mantenho o respeito. Mas eu gosto muito de ouvir da pessoa que coisas que ela aprendeu comigo, sabe? O jeito que ela começa a agir na cozinha é se espelhando na minha postura profissional. Então acho que no final é o meu pagamento, assim, o que me faz deitar no travesseiro com a cabeça tranquila são esses comentários, assim, os comentários dos clientes, por exemplo, quando eles provam o prato, muitas vezes as pessoas não têm noção, tipo, vem me dar parabéns e eu sempre
divido o crédito, né? Obviamente eu não pego o crédito todo para mim, porque justamente eu não consigo fazer tudo sozinho. Então o cliente vem falar, nossa, parabéns, o cardápio tá incrível, tá maravilhoso. Eu falo assim, mas tem uma galera lá dentro que arrasou e às vezes eu nem tô na cozinha. Porque como você é líder, às vezes você tá lidando com outras coisas. E eu vou te falar que eu, às vezes eu sinto falta de estar mais na cozinha, porque é o que eu gosto de fazer, e cuidar menos de coisa burocrática, né? Quando eu tô fazendo um evento, eu tô cuidando ali de posição do prato, postura do garçom, imprimir ficha técnica. E aí quando eu vejo eu não consigo fazer uma produção direito. Quem fez tudo foi a galera da cozinha. A galera da cozinha. Então é isso. Acho que é isso. É isso que eu fico bem feliz, assim. E, gente, a gente falou de escolha, de prática, de erro, de crescimento. E eu acho que esse episódio mostra muito que cada caminho é único, mas todos exigem a mesma coisa, que é a construção, né? E eu quero terminar com a nossa pergunta final. Diplomão não é papel por quê? Cara, diploma não é papel porque ele é o início e o fim de um ciclo. Porque você termina um ciclo importante com o diplomão, mas você inicia outro também. É o pontapé inicial, o start para o início de uma carreira, de sonhos, de crescimento. Não existe profissional na minha área sem um diploma. E através desse diploma, você consegue muitas coisas, muitas portas se abrem. Então não é um papel que você deixa pendurado na estante e um quadro. Não, ali dentro tem sofrimento, tem ansiedade, tem emoção, tem história. Então o diploma ele não é um papel, literalmente ele é a sua história. Seja uma história boa, legal, uma história traumatizante, muitas vezes vai ser mesmo. Faculdade não é fácil, não tem como romantizar a faculdade. É onde você mais sofre, mais você aprende. Então, ele é o compilado de coisas, de sentimentos, de mix de sensações que estão ali retratadas num papel que, a partir desse ciclo que se encerrou, é o pontapé inicial de outro que está apenas começando. Eu vou trazer para minha realidade. Eu acho que diplomão não é papel porque, para mim, ele é um início de uma receita ali. Uau! E uma receita, no meu caso, que tá durando 16 anos e tá um caldo grosso, gostoso, com muito sabor, sabe? E eu acho que é onde foi onde tudo começou, assim. Foi onde eu falei, caraca, agora, tenho um diploma na mão. É isso, vamos seguir, né? Vamos ver onde vai dar. É a capa do seu livro. É isso. É o início de uma receita. Uma receita aí que tá durando 16 anos. Ai, Incrível. gente, muito legal. E é isso, pessoal, que fica da nossa conversa, é isso. Acho que não importa se você começa, se descobre o seu caminho cedo, ou se você vai descobrindo ao longo dessa caminhada, o importante é a gente continuar construindo. E, meninos, muito obrigada por essa troca. Eu fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. E você que tá assistindo, talvez você esteja nessa fase de descobrir, talvez você não tenha tantas certezas, mas é isso, é aí que a gente constrói a nossa história. Até o próximo episódio. Tchau!